E aí, pessoal, beleza? Nessa aula a gente fecha o que tem de conceito para estudar em PA. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês, mas é tranquilo, né? Apesar de que a gente pode ter eventualmente algum exercício um pouco mais cabreiro, como sempre, né? Mas PA não é o bicho, assim, conceitualmente. O conceito de termo médio. Olha só, pensa o seguinte, vamos... Ah, isso está lá na página 30 do teu livro, tá? Mas aí, imagina que você tem uma PA com, ou melhor, não uma PA com três termos em PA, que é diferente, né? Você vai concordar comigo que eu posso calcular a razão fazendo o segundo menos o primeiro, né? E eu também poderia calcular a razão fazendo o quê? Fazendo o terceiro menos o segundo. A razão é sempre um termo menos o anterior, né? Mas essas duas coisas são iguais, né? B menos A é a razão. C menos B também é a razão. Então, essas duas expressões têm que ser iguais. Se eu pegar esse B subtraindo e passar somando para cá, ó, B mais B, vou pegar esse A e passar somando para lá também, ó, A mais C. Logo, 2B é igual a A mais C, logo B é igual a A mais C dividido por 2. Olha só, o termo médio aqui é a média aritmética. Em uma progressão aritmética, o termo médio é a média aritmética dos termos equidistantes. Tá? Essa fórmula não é muito comum de cair em questão de vestibular, tá? Mas até cai. E em que situação que a gente usa ela? A gente usa ela quando a gente, em geral, a ideia é que a gente não tem nenhum termo da PA. Tá? Quando a gente não tem nenhum termo da PA, a gente usa isso. Claro, isso pode variar, a questão pode dar algum termo e a gente tem que usar o termo médio. Mas enfim, qual que é a situação? Olha só um exemplo. Determine x para que essa sequência seja uma PA crescente. Bom, para que seja uma PA, esse aqui vai ser aquele nosso primeiro termo, x² mais 3 vai ser o segundo termo, e o 3x mais 16 vai ser o terceiro termo, né? Para isso ser uma PA, aquele termo do meio tem que ser a média aritmética dos outros dois. Que é, então, A mais C dividido por 2. Bom, quem que é esse Bzinho? x² mais 3. x² mais 3 igual. Primeiro termo, 6 mais x, mais o terceiro termo, 3x mais 16, e dividido por 2. Né? Eu vou pegar esse 2 aqui que está dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então, vou fazer aqui, ó, 2 vezes x². 2x², 2 vezes 3, 6. E aqui vou juntar o que eu tenho de termo semelhante. 6 mais 16 é 22 e x mais 3x é 4x. É uma equação de segundo grau. Vou trazer todos os termos para o mesmo lado da igualdade para aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Então, vou deixar aqui 2x². Aquele 4x vem subtraindo. E 22 vem subtraindo. 6 menos 22 vai ser menos 16. Igual a zero. Ou melhor, antes de tudo, eu vou simplificar essa equação. Eu vou dividir os dois lados dela por 2. Tá? 2x² divide com 2 fica x². Menos 4x divide com 2, menos 2x. Menos 16 divide com 2, menos 8. E claro, 0 divide com 2, 0. Fica bem mais fácil eu resolver essa equação assim. Ela vai ter aí uma solução x igual a 4. E vai ter uma solução x igual a menos 2. 4 e menos 2 são as soluções dessa equação de segundo grau. Tu pode fazer do jeito que tu preferir, tá? Com Bhaskara, subproduto, coisa assim, tanto faz. Tá? Bom, a gente tem aí duas possibilidades, né? Agora a gente tem que cuidar. Isso tem que ser uma PA crescente, certo? Eu vou olhar aqueles termos e vou substituir, ó. Se eu pegar o x igual a 4, aquele meu azinho é 6 mais x, seria 6 mais 4, que é 10. O bzinho, ó, x² mais 3, seria 4 ao quadrado mais 3.
Isso é 16 mais 3, 19. E o C, 3 vezes 4 mais 16, vai ser 12 mais 16, 28. É uma PA crescente? É, porque a razão aqui é 9, ó, 10 mais 9 é 19, mais 9 é 28. Vamos experimentar agora com aquele x igual a menos 2. Coeficiente A, ou melhor, primeiro termo da PA, né? 6 mais x. 6 somado com 2 negativo é 4. Segundo termo, x² mais 3. Menos 2 ao quadrado. 4 mais 3, 7. E C, 3x mais 16. 3 vezes menos 2 mais 16. Fica menos 6 mais 16, 10. Também é uma PA crescente, olha só. A razão aqui é 3. 3 aqui e 3 aqui. Então, esse problema admite as duas soluções, tá? Observa, não é porque esse número é negativo que a PA vai ser decrescente. Ela vai ser decrescente quando a razão é negativa. Tá? Esse número aqui não é necessariamente a razão da PA. Segundo exemplo, um exemplo lá do teu livro, resolve esse sozinho, pega e aplica a fórmula. Vamos lá. Esse daqui não vai dar equação de segundo grau, né? Mas quem que é o Azinho? É o 3m, o Bzinho é o m mais 1 e o Czinho é o 5. Então, aplicando a fórmula, B igual a mais C divide por 2. Quem que é o B? M mais 1. O A, 3m, mais o C, que é 5, dividido por 2. Esse 2 dividindo, a gente passa multiplicando. 2 vezes m. 2m, 2 vezes 1, mais 2, igual a 3m, mais 5. Aí a equação de segundo grau, mó tranquila, né? Só juntar termos semelhantes. Vou deixar esse 2 aqui, ó. E aquele 5 eu trago subtraindo. Deixar o 3m aqui. E o 2m eu trago para cá subtraindo. Conclusão. Menos 3 é igual a m. Temos o valor do nosso mzinho. Mas o que essa questão pede para a gente não é o parâmetro m, ele pede a razão da PA. Então vamos lá, qual que é o primeiro termo? 3 vezes m vai ser 3 vezes menos 3, que é menos 9. Qual é o segundo termo? m mais 1, menos 3 mais 1, que é menos 2. Então aqui a gente já consegue calcular a razão, certo? Eu nem precisaria calcular o terceiro. Bom, aliás, o terceiro é dado, né? O terceiro termo é 5. Como é que eu posso calcular a razão da PA? Por exemplo, o terceiro termo menos o segundo, né? 5 menos 2, que fica 5 mais 2, que é 7. Ou eu poderia também fazer o segundo menos o primeiro. Menos 9. Fica menos 2 mais 9, que é 7. Talvez o jeito mais rápido seria calcular só o segundo termo, né? Para subtrair aqui do C. Enfim. Bom, olha só. Essa sequência aqui é uma PA. E eu quero analisar uma coisa com vocês. Tá? É uma PA aqui com razão 3. Vamos somar os termos equidistantes aqui, ó. Se eu fizer 1 somado com esse 19, quanto que é essa soma? 20. Se eu fizer esse 4 somado com esse 16, qual que é a soma? 20. O 7 somado com o 13 vai dar que soma? 20. E o termo do meio ali é 10, porque a gente viu que esse termo tem que ser a média aritmética dos outros, né? Então, 7 mais 30 mais 13, 20, divide por 2, 10. Então, os termos equidistantes, eles têm sempre a mesma soma numa PA. Isso é uma coisa interessante para a gente observar, né? Aqui, ó, 1 é 19, é 20, 4 mais 16 é 20,
7 mais 13 é 20, e o do meio é 10, porque é metade quando tem o termo do meio, né? Isso não se verifica só para os extremos, tá? Se eu pego e analiso, por exemplo, aqui, ó, digamos, esse 4, ele vai ser a média aritmética dos termos que são equidistantes dele, tá? Da mesma forma, esse 7 aqui, ó, se eu vou analisar, por exemplo, 1 mais 13 é 14, 4 mais 10 é 14, o termo do meio aqui vai ser 7. Tá? A soma dos termos equidistantes é sempre constante. E a gente pode até usar isso para resolver uma questão do vestibular da Mackenzie. Olha ali. Se A, B, C e D são termos consecutivos de uma PA, e C quadrado menos B quadrado é diferente de zero, então o valor disso aí. Olha só, eu vou resolver essa questão de dois jeitos. Primeira coisa que a gente tem que estar ligado aí é o seguinte: existe um produto notável para a diferença de dois quadrados, né? X quadrado menos y quadrado. Isso pode ser fatorado como x mais y vezes x menos y. De dois quadrados a gente pode fatorar desse jeito. E o que isso me adianta? Eu pego esse daqui que eu quero calcular o valor, ó, d quadrado menos a quadrado sobre c quadrado menos b quadrado. Eu posso fatorar isso como? Usando aqui o produto notável, né? d mais a vezes d menos a, e c quadrado menos b quadrado, c vezes c menos b. Tá? Agora, isso aqui é uma PA, né? São termos consecutivos de uma PA. Significa que A, B, C e D são termos que estão em PA. Eu já sei dizer aqui, pensando nessa lógica da soma de termos equidistantes, eu não sei qual que é a soma, mas eu sei que A mais D e B mais C tem que ter somas iguais, né? Não tem qual que é o número, mas A mais D tem que ser igual a B mais C. Sabe por que eu vou usar isso? Para cortar isso aqui, A mais D, com isso aqui, B mais C. Tá? Viu que legal? Aí o que resta pra gente? D menos A e C menos B. Tá? Olha só. D menos A. Vou reescrever a nossa PA aqui, ó. A, B, C e D. Essa progressão aritmética tem que ter uma razão, né? A somado com uma razão dá o B, que soma com uma razão dá o C, que soma a razão e dá o D. Significa que o D, que é o quarto termo, vai ser o primeiro termo, mais 3 vezes a razão, certo? Eu consigo calcular aqui quanto que é o D menos A. D menos A, se eu passo esse A subtraindo, isso vai ser igual a 13R. Entende onde eu quero chegar? Esse numerador aqui eu acabei de calcular que é 13R, porque é D menos A. E C menos B? Não é o terceiro termo menos o segundo? O terceiro termo menos o segundo vai ser uma vez a razão. E isso aqui eu posso simplificar. A razão é igual a 3. Então, para quaisquer que sejam os termos em PA, isso aqui sempre vai ser igual a 3. Interessante, né? Agora, eu falei que eu ia fazer de dois jeitos, né? Qual que é o segundo? A, B, C e D são termos em PA. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou dizer aqui que eu tenho uma PA 1, 2, 3, 4. Por que não? Né? C quadrado menos B quadrado vai ser diferente de zero? Vai. Porque aqui, ó, C quadrado menos B quadrado vai ser 9 menos 4, 5. O valor disso aqui. Aí eu só vou calcular aqui, ó. D ao quadrado.
Se o D é o 4, 4 ao quadrado, menos A ao quadrado, 1 ao quadrado. C ao quadrado é o 3 ao quadrado, menos B ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso aqui é 16 menos 1, 15, 9 menos 4, 5, e 15 divide por 5, 3. É bem mais legal, né? Bom, agora eu quero contar um pequeno caso para vocês, que é um caso que eu sempre conto quando eu vou ensinar a fórmula da soma dos termos de PA. Que é de um sujeito chamado Gauss, tá? Carl Friedrich Gauss. Foi um matemático muito bom, muito bom. Chefe, você é o maior dos maiorais! O maior dos maiorais! A lenda é a seguinte: ele estava na escola, ele era tipo criancinha aí, de uns 8, 10 anos, coisa assim. O professor mandou os alunos calcular, como exercício de cálculo, mandou eles calcular a soma, vou chamar aqui de S, 1 mais 2 mais 3 mais 4, até o 497, 498, 499, 500. Na humilde, o professor mandou os alunos calcular a soma dos 500 primeiros números naturais. A lenda é que o Gauss resolveu isso muito rapidamente. Em 2 toques, assim, ele chegou lá e entregou a solução ao professor. O professor achou que ele estava tirando onda, achou que ele não tinha feito. Mas aí virou e mexeu. Quando ele foi corrigir, o Gauss era o único que tinha acertado o problema. Ele foi lá e disse assim: menino Gauss, como é que você fez esse negócio? Aí o menino Gauss foi lá e disse assim: bitch, please. A soma é 1 mais 2 mais 3 mais 4, até o 500, né? Se eu pegar essa soma agora ao contrário, fizer aqui, ó, 500, 499, 498, 497, blá, 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 né? Mais 4, 3, 2, 1. Se eu colocar a soma ao contrário, olha que interessante. O que eu vou ter? 500 mais 1, 501. 499 mais 2, 501. 498 mais 3, 501. Essa soma vai ser constante? Vai, claro que vai. Por quê? Aqui nessa primeira linha, cada termo está sempre aumentando 1, né? E na linha de baixo está sempre diminuindo 1. Então, claro, se uma linha aumenta 1, a outra linha diminui de 1, essa soma vai permanecer constante. Assim até onde? Até o 3 mais 498, que é 501, 2 e 499, que é 501, e 500 mais 1, 501. Só que isso vai dar o quê? Isso aqui vai dar 2 vezes a soma, né? Então, olha só. Quantas parcelas 501 eu vou ter aqui? Como eu tinha 500 números, eu vou ter 500 parcelas, né? Então, por isso aí, ó, 501 vezes 500. E, claro, isso aqui vai dar 2 vezes a soma, tem que pegar esse 2 e passar dividindo. Então, 501 vezes 500 e dividido por 2. Claro, se a gente fizer a continha aí, dá 125.250. Tá? Mas o interessante aqui não é a conta. O interessante para a gente aqui é o raciocínio de menino Gauss. Tá? Essa soma desses termos aí, o que era esse 501? Era a ideia de eu pegar o primeiro termo mais o último. Esse 500 aqui é o número de termos, né? Porque esse primeiro mais o último vai ser essa soma constante, né? E o dividido por 2 porque sim, né? Então assim, ó, essa é a fórmula para a soma dos termos de uma PA, tá? A1 mais AN, o primeiro mais o último, vezes N dividido por 2. É isso daí, tá?
Dificilmente a gente vai pegar um problema que a gente tem que usar essa fórmula sozinha, tá? Então a gente vai ter que lembrar aqui daquela fórmula da outra aula, que é a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Geralmente o que a gente tem que fazer no problema é usar o termo geral para calcular alguma coisa e depois calcular a soma. Então para calcular a soma a gente precisa o primeiro, o último e o número de termos. Então geralmente ou a gente vai ter que calcular o último ou vai ter que calcular o número de termos, tá, pelo termo geral para depois conseguir usar essa fórmula aqui. Vamos olhar uns exemplos. Numa PA de 17 termos, temos A1 igual a R igual a 17. Determine a soma de seus termos. Então tá. A soma dos termos precisa o primeiro, o último e o número de termos. Eu tenho o primeiro termo? Tenho, é 17. Eu tenho o último termo? Não tenho. Eu sei que são 17 termos, né, mas eu não sei qual que é o último. Então eu tenho que começar calculando o último termo. Ah, eu não falei, mas está escrito aqui que é um problema lá do teu livro para você acompanhar, né? Então vou começar fazendo assim, ó. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então o termo 17 vai ser o primeiro, que é 17, mais aqui, ó, 17 menos 1, 16, vezes a razão, que vai ser 17. Esse termo aqui, olha, esse 17 vezes 17 é 289. Sabendo agora o último termo, eu consigo usar a fórmula da soma de termos. A soma de n termos é o primeiro mais o último vezes o número de termos e divide por 2. Então aqui eu vou ter, ó, o primeiro é 17, o último é 289, multiplicando o número de termos e dividindo por 2. Então a soma desses 17 termos em PA, por isso aquele Nzinho, né? 279 mais 17, 306. Isso dá 2.601, tá? Esse era o primeiro exemplo ali do livro. Segundo exemplo, calcule a soma 10 mais 20 mais 30 até o 1000. Vamos lá, é uma PA de razão 10 e o primeiro termo 10 também. Bom, para eu calcular a soma dos termos, eu preciso do primeiro termo, o último e o número de termos. Eu sei o primeiro termo? Sei. O primeiro termo é 10. Eu sei qual é o último termo? Sei. O último termo é 1000. Eu sei quantos termos tem? Não sei. Então, o que eu faço? Eu aplico o termo geral para calcular o n, e aí, depois disso eu faço a soma dos termos. Tenta fazer isso sozinho. Como sempre, pausa o vídeo se tu acha que tu consegue, ou pelo menos, mesmo que tu não tenha certeza, tenta fazer isso. Pega a fórmula ali, substitui, calcula e tal. Sério, vai lá. Tudo bem. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. O último termo é 1000. O primeiro é 10, n menos 1, e a razão aqui é 10 também. Eu vou pegar esse 10 e passar subtraindo. 1000 menos 10 é 990, igual a n menos 1, vezes 10. Esse 10 eu vou passar dividindo para lá. Esse zero aqui vai cortar com aquele zero lá. Então a gente vai ficar com n menos 1 igual a 99. 100 é igual a n. Então essa PA tem 100 termos. Vai ficar legal, né? Vai ficar bem bonito de fazer essa soma, ó. Essa soma, então, a soma de n termos é A1 mais AN, primeiro mais o último, vezes n dividido por 2. Primeiro termo 10, o último termo 1000, vezes 100 e divide por 2.
Então, a soma desses 100 termos em PA vai ser 1010 vezes 100 e divide por 2. Eu não vou simplificar o 100, né? Porque vai ser legal multiplicar por 100 depois. 1010 dividido por 2 vai ser 505 vezes 100. Portanto, a soma desses 100 termos em PA é isso aí, ó. Vamos ver uns exercícios aí mais cabulosos. No primeiro mês de uma epidemia foram registrados 168 casos. O número de novos registros diminuiu mês a mês, como uma progressão aritmética até zerar. Se o total de registros foi 588, então houve casos da epidemia durante. A gente sabe que no primeiro mês, então, teve 168. A gente não sabe no segundo, então, né? Não, a gente não sabe quanto teve no segundo, não sabe quanto teve no terceiro, não sabe quanto teve no quarto. Mas a questão fala que foi diminuindo até zerar, né? E que o total de registros foi 588. O que é isso? Isso aqui é a soma dos termos. Tá? Então vamos pensar. Fórmula da soma, a gente precisa o primeiro. Temos. Preciso o último. Temos. E a gente tem a soma. Olha só que interessante, a gente já consegue aplicar essa fórmula aí. Soma de n termos em PA. A1 mais AN vezes n divide por 2, né? Qual que é a soma de todos os termos da PA aí? 588. Igual a 1, 168, a n, 0, vezes n dividido por 2. Então aí, ó, 588, 168 mais 0 é 168, né? 168 vezes n dividido por 2. Dividindo 168 por 2, fica 84. Eu vou passar dividindo. 588 dividido por 84. Então aqui esse n vai ser igual a 7. Tá? Agora, muita calma nessa hora, que a resposta não é letra E. Qual que é a pegadinha? A pegadinha aí é que esse cara aqui é o sétimo termo da PA, é o sétimo mês. Agora, no sétimo mês, não houve casos da epidemia. Né? Se no sétimo mês teve 0 casos, então a epidemia durou 6 meses, porque no sexto mês ainda tinha caso. No sétimo mês estava zerado, não tinha mais casos. Então, por isso, a nossa resposta aqui é letra D. Segundo exemplo, segunda questão. Quadrados iguais de lado 1 são justapostos segundo o padrão representado nas figuras das etapas abaixo. Então tem ali etapa 1, 2, 3 e 4, né, vai formando o desenho ali. Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1 existentes na figura da etapa 100. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos pensar aí como é que fica? Vamos escrevinhar um pouquinho. A primeira coisa que acontece quando a gente vai resolver isso daqui é pensar o seguinte, a gente começa a contar os quadradinhos, né? Etapa 1 tem 3. Show! Etapa 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então a PA com razão 3, né? Mas aí tu vai contar aqui, na etapa 3 tem 10. Aí tu diz, ué, na etapa 4 tem 15. Aí tu diz, como assim? Isso não é uma PA. Né? Isso não é uma PA. Por quê? Porque aqui somou 3, aqui somou 4, aqui somou 5. Aí tu fica pensando assim, dá para ver que tem a ver com PA, porque essa taxa de variação aqui, ou melhor, a taxa de variação da taxa de variação é uma PA, né? Nesse tipo de situação, cada termo é uma soma de PA. Então acompanha o raciocínio. Na etapa 1 eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, né? Então na etapa 1 eu tenho 1 quadradinho mais 2 quadradinhos.
Bom, etapa 2. Olha só como é que vai funcionar. Aqui eu tenho 1 quadradinho, 2 quadradinhos e 3 quadradinhos. Então, o número de quadradinhos na etapa 2 é 1 mais 2 mais 3. Pegou? Na etapa 3. Etapa 3. Ó, tem 1 quadradinho, mais 2, mais 3, mais 4. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, cada etapa é uma soma de PA. Tá bom? O que a questão pergunta para a gente é a etapa 100. Então, como é que vai ser a etapa 100? 1 mais 2 mais 3. E eu não vou escrever todos os termos, é lógico. Até o quê? 98, 99, 100, mais 101. Professor, não era até o 100? Não. Percebe que em cada etapa, ele não para no número que está da etapa, ele para no número seguinte. Olha só, na etapa 1, parou no 2. Na etapa 2, parou no 3. Etapa 3, parou no 4. A etapa 4 iria parar no 5. Então, a etapa 100 não vai parar no 100, vai parar no 101, sempre para no número seguinte. Bom, isso aqui é obviamente uma soma de PA. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro termo mais o último vezes o número de termos e dividido por 2. Tá? 102 vezes 101 divide por 2. E resolvendo as continhas aí, dá 5.151. E assim, ó, esse é o tipo de coisa que não dá para querer fazer no braço. Entende? Não rola, não é legal. Às vezes eu tenho uns alunos guerreirinho que eu dou esse tipo de questão assim, some todos os números aí até o 200 e o pessoal faz no braço. Tipo, a fórmula é isso aqui de conta. É muito mais fácil tu aplicar a fórmula do que tu querer somar todos os números. Tá. E aí, ó, nosso último exemplo para essa aula. Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizam 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo a seguinte disposição: 1 na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira e assim sucessivamente. O número de filas que foram formadas com todos esses estudantes. Vamos entender o seguinte, ó. Primeira fila tem 1, segunda fila tem 2, terceira tem 3, quarta tem 4. Tá, uma PA suavinha, né? Só que se eu vou pensar... Bom, eu sei então que a soma de todas as filas tem que ser 231. Tá? Então, quando eu vou pensar lá na soma, ó, soma é primeiro mais último vezes n dividido por 2. Tá? A soma eu tenho, o primeiro também, só que eu não tenho o último nem o número de termos, né? Então eu tenho que tentar relacionar isso e eu vou relacionar o AN com N pelo termo geral. Eu vou aplicar a fórmula aqui, depois você vai ver que era bem bobo que dava para fazer sem a fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN igual, primeiro termo é 1, N menos 1, e a razão é 1, né? Então a gente fica com o quê? 1 mais 1 multiplicado pelo parêntese só vai manter o parêntese, N menos 1. E é claro que esse 1 positivo e esse 1 negativo vão se cancelar. Portanto, AN é igual a N. Lógico. O A1 é igual a 1. O A2 é igual a 2. O A3 é igual a 3. Olhando aqui, né? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4. Então,
Parece natural, a partir daqui, crer que o AN é igual a N, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A soma de todos os alunos em todas as filas aí vai ser 231. Primeiro termo é 1. O AN, eu sei que é igual ao N, vezes N dividido por 2. Eu vou pegar esse dividindo, multiplicando. Isso fica 462. Esse N aqui eu vou distribuir nesse parêntese. N vezes N é N quadrado. E claro que N vezes 1 é N. É uma equação de segundo grau. Então, N quadrado mais N. Eu pego aquele sujeito e trago subtraindo. Né? Claro, igual a zero. E essa equação de segundo grau vai ter duas soluções. Vai ter um N1 que é igual a 21. E vai ter um N2 que é igual a menos 22. Bom, como isso é um N de uma PA, isso tem que admitir uma solução positiva inteira. Não tem como a PA ter uma quantidade negativa de termos, nem uma quantidade decimal, não tem como ter 3 termos e meio. Tá? Então, por isso, a nossa solução aí é o 21, letra B. Junto com essa aula, vocês vão receber uma lista de exercícios que não é avaliativo, não precisa ser entregue. São só os exercícios para a gente exercitar o nosso conhecimento sobre PA e aplicar esse conhecimento em situações diferentes. Tá bom? Divirtam-se com a lista e bom resto de semana para vocês, pessoal.